Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mais 83 de QI. E hoje nós vamos estar comentando o porquê os idiotas se destacam na grande maioria das vezes. Então, se você gosta desse tipo de tema e gosta desse tipo de assunto, se considere se inscrever no canal. Porque aqui, nesse vídeo, eu vou estar desmistificando várias ideias e vários conceitos. Na verdade, desmistificando não, tá mostrando, né, o que acontece com a sociedade e por que os idiotas estão prestes a dominar o mundo. E se você não acordar para isso, você pode fazer parte da manada, beleza? O título de hoje é Por que os idiotas se destacam? Eu estava fazendo uns estudos por aí sobre psicologia e eu encontrei o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito Dunning-Kruger é muito interessante quando você para analisar como foi feito o estudo e por que ele tem relação direta com os idiotas. Primeiro eu vou estar explicando o que é o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é um teste que eles fizeram em 1900 e alguma coisa com trabalhadores de engenharia. Trabalhadores, né, que faziam engenharia, pegaram pessoas menos capazes para aquele tipo de profissão e pessoas mais experientes naquela profissão. Então pegaram um engenheiro iniciante e um expert naquela área e fizeram um teste com eles. Eles pediram para fazer uma prova e nessa prova continha questões sobre engenharia, questões em geral. E a última pergunta era quanto você acha que você tirou em relação às perguntas que você fez e quanto você acha de nota que você tirou. Esse daqui, essa imagem aqui, é a imagem real do que eles fizeram do teste Dunning-Kruger, que eles captaram dessa prova. A faixa vermelha quer dizer na perspectiva da habilidade, o quanto eles sabiam daquele tipo de tema que estava sendo pautado. A faixa laranja seria a perspectiva de pontuação que eles tiraram em relação à prova. Então, tinha uma última pergunta na prova que era quanto de ponto você tirou nessa prova? Quanto você acha que você tirou dessa prova? E eles assinalavam lá quanto eles tiravam. Ah, eu acho que tirei 80, tirei 60, 70, por aí. E o verde seria o atual teste que eles têm, o atual ponto que eles têm, né? O ponto real que eles tiraram. E olha só que interessante. Aqui mede a perspectiva. E olha só que interessante. Aqui mede a confiança e aqui embaixo mede o conhecimento na área. E se você for perceber bem, quem tirou menos pontuação, quem tem menos conhecimento nessa área, tinha mais confiança. Enquanto as pessoas que estavam na fase de aprendizagem ou que estavam aprendendo, tendo mais experiência naquela área, tinha menos confiança, mas tinha mais conhecimento. E o expert não tem o que falar, né? Ele tinha menos confiança do que a pessoa que estava começando, mas ele tinha mais conhecimento, lógico, né? Mas olha que interessante que eles fizeram as pessoas do efeito Dunning-Kruger. O David Dunning e o Justin Kruger, eles observaram que as pessoas que tinham mais confiança não eram as pessoas que eram expert no assunto. Eram as pessoas que estavam começando a aprender aquele assunto ou saiu da pós-graduação ou estava começando naquela área. Não era a pessoa que tinha 5 anos, 7 anos, 10 anos falando daquele assunto, falando daquele tema ou tratando daquela área. E sim pessoas iniciantes. A confiança das pessoas iniciantes era muito, enquanto das pessoas que eram mais expert era menor comparado à pessoa iniciante. E por que isso é muito interessante? Porque, para pensar, as pessoas idiotas se comparam com quem é mais expert, faltou mais aqui, mais expert do que a pessoa que sabe do assunto. Então, isso é muito interessante, porque, para pensar, a pessoa que está começando, ela acha que ela já adquiriu todo o conhecimento. Se ela está tratando daquele assunto há 1 ano ou 2 anos e meio, por aí, ela acha que sabe mais do que todas as pessoas que estão em volta dela.
E a pessoa que tem mais experiência naquele tipo de assunto ou área específica, ela sempre tem o teor da dúvida, ela sempre está se perguntando se ela está certo mesmo se está falando daquele tipo de tema. E eu fiz até outra anotação aqui, que é: as pessoas que sabem têm a dúvida se sabem mesmo do assunto ou da habilidade. Então, olha só, se você está começando em alguma área, se você já começou a fazer alguma coisa assim relacionada que tenha uma expertise específica para aquilo, vocês, você já se perguntou se você estava aprendendo mesmo ou você sabia de tudo? E olha que interessante, as pessoas que, na grande maioria das vezes, né, 90% que estão começando em algum tipo de assunto ou alguma habilidade, elas não têm o teor da dúvida. Isso é muito louco porque justamente quem tinha que ter o teor da dúvida é quem está começando, não o expert. E se você for ver aqui nos gráficos, quem tem mais dúvida é o expert. A pessoa que tem mais dúvida, tem menos confiança, é o, tipo, quem tem menos confiança é quem tá aprendendo, tá? Mas comparado a quem tá começando e o expert, quem tem mais confiança é quem tá começando. Isso é muito louco, se for para parar pra pensar, porque eu fiz uma correlação com o paradoxo da dicotomia. Esse paradoxo da dicotomia é basicamente assim: você tá em um círculo e eles cortam na metade desse círculo, não na diagonal, não na diagonal, na horizontal daquele mesmo círculo. Então vamos dizer que é um círculo dentro de outro círculo cortado no meio, beleza? Eu acho que tá meio confuso de entender, mas se você estiver olhando a imagem, você vai conseguir assimilar. Você tá no meio desse círculo, você quer sair para fora desse círculo, mas quando você chega no meio do círculo, você diminui 50% do seu tamanho e diminui 50% do círculo. O que isso quer dizer? Você fica menor e o círculo também fica menor, na proporção de 50%, e você volta para o estágio anterior, que é pro meio do círculo. Beleza? Não, na verdade não. Você continua na mesma posição, você só diminui 50%, e quando você traça a linha, você diminui mais 50% e o círculo diminui mais 50%. Você consegue chegar próximo da borda do círculo, mas olha só que interessante, você nunca vai conseguir sair desse círculo. Isso é muito doido, né? Você tá, eu vou simplificar aqui no mouse para ficar um pouco mais simples de entender. Você tá no meio do círculo. Quando você ultrapassa o meio do círculo, o círculo diminui 50% e você diminui 50%, e se forma uma nova linha dividindo até você chegar à linha do final, para você sair do círculo. Então, se forma uma linha no meio. Quando você ultrapassa essa linha, você diminui também 50% e diminui 50% do círculo. E se forma outra linha, consequentemente, isso vai indo em consequência. E por que eu estou fazendo essa correlação? Porque a pessoa que está aprendendo, ela tem um fator da dúvida, mas o fator da dúvida dela é pequeno. É aquelas dúvidas de iniciante. Ah, como faz isso, como faz aquilo? Por que acontece assim? Por que não acontece desse jeito? Pergunta até que tola. Perguntas de todo iniciante. Enquanto você vai adquirindo mais conhecimento, esse conhecimento vai se expandindo. E a dúvida, que é essa borda branca, vai se aumentando. Isso tem uma correlação direta com o Dunning-Kruger. Não sei se faz sentido, se eu expliquei direito, mas o ponto é: quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais dúvida daquele tipo de conhecimento você vai tendo. Você sabe mesmo o que você sabe? O conhecimento que você diz saber é tudo que você pode ter acesso? Ou falta mais coisa? E se você for parar para pensar, as pessoas de alto desempenho, as pessoas mais inteligentes que você pode ver, ou as pessoas que têm a melhor habilidade, não precisa ser gênio, mas precisa ter uma alta habilidade ou conhecimento, elas nunca param de estudar. Neymar, você pode gostar de nenhum que está aparecendo aqui na tela, mas você tem que admitir que eles não param de melhorar e aperfeiçoar o conhecimento ou a habilidade que eles têm. Anitta, Neymar, Wesley, Einstein.
Essas tipos de pessoas, elas não param de adquirir novos conhecimentos, se aperfeiçoando durante o tempo. Isso é uma característica que, tipo, você vê muito pouco na sociedade, porque as pessoas começam a ter o conhecimento, para lá mesmo e se estagna descendo aos poucos. Quando ela desce aos poucos e vê que está decaindo, elas aumentam um pouquinho mais dos estudos só para se manter naquela régua que elas mesmas criou. Você pode ver isso na faculdade, pode ver isso em escola, pode ver isso no trabalho, pode ver isso em qualquer local que requer conhecimento ou habilidade. Beleza? Tá bom. Agora que você entendeu o efeito Dunning-Kruger e um pouco do paradoxo dicotômico, da dicotomia, quer dizer, o que tem a ver com o título do vídeo? O que tem a ver com os idiotas que se destacam? Por que eu coloquei esse título? Perceba. É só... Por que eu coloquei esse título? É só você perceber. Grande parte de uma... Como eu posso dizer? De um grupo de pessoas tem um idiota a mais lá. Pode ser um... Como eu posso dizer? Pode ser um líder, pode ser um mentor, pode ser um guru, pode ser qualquer coisa que remete àquela pessoa. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nós estamos jogando entre 4 pessoas um jogo online de FPS, de tiro, alguma coisa do tipo. Sempre vai ter aquele líder, sempre vai ter aquela pessoa que vai estar na liderança para poder comandar o grupo, para orientar, para falar qual é a melhor estratégia ou outras coisas. Se você tá nesse grupo, você tá inserido nesse grupo e tem o líder, você não tem a consequência de pensar pelo líder, porque o líder ele serve para liderar, ele pensa por você. E por que eu coloquei? Porque os idiotas se destacam? Porque você consegue ver isso literalmente na sociedade. A pessoa que lidera um grupo, uma manada, qualquer coisa, perceba que essa pessoa ela não tem o discernimento de se perguntar se está errada daquele tipo de conhecimento. Vou pegar um exemplo aqui. Em 2023, existem pessoas que são comunistas. Eu sou contra o comunismo, mas eu respeito. Cada um segue a vida do jeito que quer. E se você for ver, o comunismo na internet está crescendo muito, muito mesmo. Mas ele está crescendo porque as pessoas estão acordando, entre aspas, ao mundo capitalista que elas vivem de sei lá o quê, e estão querendo adquirir, estão querendo viver o comunismo, como os gurus da internet dizem, ou é porque as pessoas da internet estão tirando sarro, achando piada, vendo como entretenimento? Não sei. Mas se você for ver algum grupo de comunista, você vai perceber que o líder central dele, e quando eu falo líder, não é porque ele lidera, manda nas pessoas, não. É como se ele fosse o foco central daquilo. E se você pensar em alguma pessoa, pensa aí no comunista. É essa pessoa, entendeu? É a primeira pessoa que vem na sua cabeça. Quem é o comunista do Brasil? Ah, não sei, é tal pessoa. Pronto. Se esse tipo de pessoa é a primeira pessoa que aparece na sua cabeça, quer dizer que ele tem uma influência. Então vamos dizer que ele é o líder, porque vamos dizer que ele é o líder. O que eu vejo muito hoje desses comunistas é que eles não aceitam muita opinião ou fatos que aconteceu e provas do que aconteceu. Eles jogam uma argumentação, eles anulam aquela argumentação, descredibiliza tudo que a pessoa falou para jogar o argumento deles que é conforme a eles, não conforme a verdade verídica. Eu fiz até um desenho aqui que o líder, ele tá no meio. O idiota que tá se destacando tá no meio. Eu falo líder, mas coloca como uma pessoa. Ó, tudo que eu tô falando aqui, eu até fiz isso num exemplo de um vídeo que eu apaguei, mas tudo que eu tô falando aqui, olhe de um aspecto que você saia. Finja não, simule na sua cabeça que você tá fora. Olha de um espectro que
você está fora do planeta Terra e você tá dando zoom. Você tá dando zoom, 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 e você tá vendo a sua vida. Você tá olhando a sua vida do lado de fora da sua vida, da realidade. Olha com um olhar imparcial. Não olha com um olhar analítico, crítico ou sentimental. Só olha com um lado racional, beleza? Tem uma pessoa, um ser, que comanda, que domina, que falam, que faz o diálogo para um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas vai se fortalecendo ao longo do tempo. Querendo ou não, ele vai se fortalecendo. Pode ser um grupo de jogo, um grupo de amigos, um grupo de pensamentos, sendo filosófico, político, alguma coisa. Um grupo de pessoas, e ao longo do tempo eles vai se fortalecendo. Vai ter alguém que se destaca nesse grupo, né? Essa pessoa vai se destacando, destacando, crescendo, se tornando referência, e chega ao ponto que ela cai no efeito Dunning-Kruger. O conhecimento que ela tem, o conhecimento que ela adquiriu na vida dela, ela pode ter duas opções. Ou ela se questionar do conhecimento que ela tem, e se alguém vir refutar ela, ela vai procurar base para sustentar aquele argumento que ela tem, ou ela vai descredibilizar, descartar e vai desmoralizar a pessoa para não refutar o argumento que essa pessoa jogou, sendo um argumento, opinião ou alguma coisa crítica que seja para algo crítico que seja positivo para ela. Ela tem essas duas opções, rejeitar ou aceitar. Ou aceitar no quesito que eu digo de, beleza, eu tô errado nisso, mas eu tenho esse argumento para refutar o seu argumento aqui. Esse é o aceitar, tá bom? Eu desenhei a pessoa central como bola preta só para se destacar, mas podia ser qualquer uma, só para se destacar. Esse grupo vai crescendo e vai tendo as opiniões. Se essa pessoa não aceitar o argumento, tipo, cala a boca, você é idiota, você é imbecil, escaditar a pessoa, fazer ela de piada, será que ela não tá no efeito Dunning-Kruger? Ela acha que tem um conhecimento equivalente para sustentar a opinião dela, para sustentar o que ela pensa? Ou ela só tem pouco conhecimento e muita confiança? Já parou para pensar nisso? Isso é muito louco, porque você pode aplicar isso para qualquer coisa. A pessoa que se acha o melhor no futebol, aquela pessoa que você vai treinar na quarta-feira à noite, ela se acha melhor do futebol. Ela já tá quanto tempo jogando futebol? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? 5 anos? 10 anos? 15 anos? Ou ela tá há 1 mês, 6 meses, 7 meses jogando futebol? Porque, como eu falei aqui, a confiança é lá em cima, mais do que a pessoa que é expert, enquanto o conhecimento é baixo. Mas eu já vi várias pessoas que têm ótimas argumentações, eu já vi pessoas que me refutaram, eu já vi pessoas que têm autodiálogo. Beleza, ela é expert e tem confiança. Ela consegue pegar no seu argumento e te refutar e mostrar a base. O que eu tô falando é das pessoas que têm autoconfiança e pouco conhecimento daquilo que tô falando. É tipo aquela famosa frase, eu vou ser humilde se eu falar que eu sou humilde? Se eu chegar aqui pra você e falar, pô, é que vocês não me conhecem na vida real, porque eu sou muito, muito humilde. Eu sou humilde ou eu sou arrogante? Se eu falar uma frase dessa. Então, o meu ponto é, essas pessoas, elas têm duas opções, a fuga ou a luta. A luta seria refutar, a fuga seria desacreditar, fugir e pronto, tudo acabou. E quando você refuta um ponto que ela não gosta e ela não sabe argumentar, o que ela faz? Ela pensa que isso é um ataque ao seu grupo. Porque vamos lá, se eu chegar só atacando, eu vou diminuir aquele grupo, certo? Se eles for deixar, eu vou diminuir aquele grupo de pessoas. Agora, se eles não pensar que é um ataque e colocar um espantalho em mim, falando que eu sou isso, sou aquilo, por isso que eu falo daquilo, daquele jeito, por isso que eu sou assim, por isso, as pessoas vão se fortalecer daquele próprio grupo e eu vou começar a me atacar,
fortalecendo na imagem que eles construíram, não refutando aquela argumentação que eu joguei, e crescendo cada vez mais o grupo. Por quê? Vamos lá. Brasileiro médio não estuda. Vamos ser sensatos aqui? Brasileiro médio não estuda. Brasileiro médio não tem o costume de estudar. E não é porque o brasileiro médio é burro. É porque o brasileiro médio prefere ganhar dinheiro, trabalhar, se esforçar pra caralho. Tá certo, mas eles não preferem estudar. E não é por falta de opção. É muito difícil falar isso porque eu vivo em uma região do Brasil, que é São Paulo. É muito difícil falar isso porque depende de regiões, depende de estado, mas vamos levar o conceito de brasileiro médio não gosta de procurar a notícia da notícia. Não gosta de procurar a verdade pura. Gosta de ler a manchete e falar que aquilo é a verdade, certo? Então, o brasileiro médio é muito influenciável, sendo por políticos, sendo por influenciadores, sendo por notícias falsas, sendo por qualquer coisa, o brasileiro médio prefere acreditar do que procurar a verdade. Não é à toa que eu criei esse canal, mais 83 de QI, porque eu quero que você se inscreva e não seja um brasileiro médio, que tenha 83 de QI. Eu quero que você tenha 110, 200 por aí. Sendo brasileiro médio e não estudando, esse grupinho de pessoas vai se fortalecendo ao longo do tempo. E cada vez mais a verdade empírica vai morrendo e colocando aquele idiota que se destaca naquele grupo no palanque dele, qual é o nome daquilo? No trono dele. Vai colocando cada vez ele mais alto como referência. E tudo de crítica que você fizer para esse cara, sendo crítica construtiva, sendo crítica para refletir ou crítica para pesquisar, como o brasileiro médio não estuda, não vai querer não vai querer procurar a verdade. Esse idiota vai falar que ele tá errado, que ele é isso, que ele é aquilo, vai jogar vários tipos de ofensas para ele, pro próprio grupinho fortalecendo essas ofensas. Então isso é muito prejudicial. O meu ponto é, eles não se questionam do próprio pensamento e vê que as pessoas que têm outro tipo de pensamento como um ataque. Eles se perguntam se eles estão errados daquilo que estão falando. Não só de política, de qualquer tipo de conhecimento. Você pode ver isso. Na psicologia, os formados de psicologia acham que sabe de tudo, acham que sabe manipular a mente humana, tem a técnica secreta. Eles podem ter, mas é aplicável? Funciona para todo mundo? Não, Rony, não funciona porque a psicologia é uma pseudociência. Então por que você tem a sua confiança lá em cima? Você tem que ter o seu conhecimento lá em cima, não a confiança. A confiança você tem que ter, mas vem parte da experiência também, certo? E outro ponto que eu anotei aqui, não procura novos conhecimentos e ignora aquilo que outras pessoas criticam, levando como fato o que ela acha que é a verdade. E pô, vamos lá, você jogar o fato e falar que a minha verdade sobressai sobre o fato, isso é, não sei, isso ou você é, como eu posso dizer, ou você é desonesto intelectualmente, ou você só tem uma fé. Você só tem uma fé. Porque contra fato, é só você pesquisar. Pesquisa o fato e ver a veracidade daquele fato. Agora, falar que sua verdade é a verdade empírica, suspeito disso, né? E outro tópico aqui, outro ponto, né? É que eles não se questionam se você está correto mesmo. Eles não se perguntam, pô, o que ele falou é verdade? O que ele falou? Beleza, eu não concordo com ele. Mas será que tem um fundo de verdade nisso que ele falou? E quando você é idólatra, quando você é uma pessoa que idolatra as coisas, você não se pergunta. Você não se pergunta se aquilo tá certo, se aquilo tá errado. Você não se pergunta porque você deixa mais o sentimental falar por você do que o racional, a verdade, que é verdade. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo muito claro aqui. Se você estiver namorando e sua namorada for feia, for um fato da sua namorada for feia, agora eu não tô falando de pontos de feiura, eu tô falando se a sua namorada for feia. Todos os pontos de feiura ela tem.
e você gosta muito dela porque o seu papo bate com ela, vocês gostam dos mesmos assuntos, gostam do mesmo estilo de música, tem os mesmos pensamentos políticos, e chega alguém e fala, sua namorada é feia. E eu fiz um estudo aqui, 100% das pessoas que fizeram, fizeram esse tipo de estudo comigo, comprovaram que sua namorada é feia. Você vai acreditar? Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Você vai fazer argumentos, não batendo no fato que ele jogou. E sim, você vai fazer argumentos provando que sua namorada não é feia. Não batendo no que o cara falou. Não batendo no estudo que ele trouxe. E sim, no seu argumento. Entende? Entende o perigo de você ser idólatra, de acreditar em qualquer um, mesmo em mim? Eu tô falando isso pra você, mas se quiser, pesquisa à vontade, não precisa acreditar em mim. Eu falo tranquilamente, não precisa acreditar em mim. Fez algum sentido na sua cabeça? Se fez, você vai no YouTube, pesquisa mais a fundo. Beleza? Agora, se não fez sentido pra sua cabeça, tenta assistir um vídeo mais tranquilo, um vídeo introdutório, um vídeo mais de boa, para você começar a entender, porque em nível de intelectualidade é aos poucos. Você não vai pegar um livro do Albert Einstein e ler uma teoria dele e entender de tudo, não, você vai aos poucos, entende? Eu não tô me comparando ao Albert Einstein não, tá? Pra você ver, eu falei errado 2 vezes aqui, mas o ponto é, Sócrates já falou isso, já previu isso antes do efeito Dunning-Kruger existir. Ele já falou isso, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabe alguma coisa. Então, se você se questiona dos seus pensamentos, se você se questiona da sua ideologia e procura a fundo, não é só se questionar e falar que tudo está errado sem uma base, é procurar o que você está falando, né? Procurar um estudo sobre aquilo. Se você se questiona do seu conhecimento, você está no caminho certo. Agora, se você não se questiona, acha que aquilo é verdade intrínseca, começa a refletir sobre quem você segue, quem você pensa. Não tô falando isso só de política, de religião, de amigos. Tô falando isso para qualquer coisa da sua vida. Se alguém te vir falar assim, já fizeram um estudo muito interessante, que pegaram uma pessoa de uma sala que chegou atrasada e todo mundo dessa sala falou que era para falar que a pasta que era azul era vermelha. Chegou uma pessoa e perguntou para todo mundo, que cor é essa pasta? Todo mundo respondeu que era vermelha, porque antes eles já tinham combinado que aquela pasta iria ser vermelha, sendo azul, né? A pasta sendo azul. Esse cara olhou para a sala, a professora perguntou, que cor é essa pasta? Ele respondeu, é vermelha. Então, o que isso quer dizer? O efeito manada é muito forte. O efeito de só concordar é muito, muito forte. Você tem que se prevenir disso. Porque se você tá no efeito manada, você começa a usar um óculos que é anti-verdade. Você começa a não ver a verdade mais. Você começa a ver a verdade que você seleciona como verdade mesmo. E a vida, se você não sabe, a vida, pô, você tem que tolerar coisas que é odiosas, é ruim, é chato e insuportável. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, aprendeu alguma coisa ou refletiu mais sobre a vida, considere inscrever. Também eu gravei um vídeo falando sobre os cassinos e sobre o namoro. Se você gostar mais desse assunto, confere esses 2 vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.